Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam conta a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes as chaves da ciência. Vós mesmo não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Como eu falava ontem para vocês, o Evangelho de São Lucas, nesse capítulo 11 que nós estamos agora, ali a partir do versículo 42, Jesus ele se depara com as autoridades religiosas daquele tempo. Aqui, de maneira especial, são duas, os fariseus e os doutores da lei. Só que essas autoridades religiosas, elas não estavam vivendo aquilo que elas pregavam. Eles colocavam pesos muito grandes nas costas das pessoas e eles mesmos não conseguiam carregar isso. Mas eles cobravam dos outros aquilo que eles não conseguiam realizar. Então agora Jesus está diante deles e sem nenhum medo, Jesus começa a dizer: ai de vós, por fazerdes essas coisas, porque vocês colocam pesos e não conseguem carregar. Vocês vão ver o que é que vai acontecer com vocês depois. E aí, na medida que Jesus vai falando, aí Jesus se torna mais claro naquilo que ele diz. Aí os doutores da lei falam para Jesus assim: dessa forma você está nos ofendendo. Não é que Jesus estava ofendendo, Jesus estava falando a verdade para eles. Aí Jesus continua: ai de vós, vocês também, doutores da lei, porque vocês são a mesma coisa. E hoje tem a continuidade, né? Jesus continua falando: ai de vós, fariseus, ai de vós, doutores da lei, porque vocês mataram os profetas e vocês vão continuar matando os profetas. Vocês, diante das pessoas, vocês convertem, vocês trazem essas pessoas até para Deus e depois vocês mesmos impedem elas de entrar no céu. Então vejam só, a atitude de Jesus diante daquelas pessoas não foi de medo,
e muito menos de vergonha. Porque o ai, quando Jesus está advertindo, Jesus está querendo fazer com que eles tomem consciência dos erros deles e, tendo consciência, eles possam se converter. Não é simplesmente falar por falar, é para tomar consciência dos erros dele. E como eu dizia ontem, Jesus, diante dessa situação, ele não teve respeito humano. E aqui, meus irmãos, está um pecado dos cristãos de hoje. Os cristãos de hoje têm respeito humano. Mas o que é, na verdade, o respeito humano? É a vergonha. Vamos dizer, eu sou católico, eu sou padre, aqui diante de vocês eu me mostro como padre, porque vocês todos pensam como eu. Pelo menos eu acho, né? Vocês rezam junto comigo. O ambiente é propício. Então aqui todos nós somos cristãos, que maravilha. Jesus te ama e eu também. Você está com o texto na mão, você mostra o seu texto, você reza, você tem o seu crucifixo e tudo mais, porque aqui não tem ninguém que se oponha. O respeito humano é justamente isso, é a vergonha daquelas pessoas que têm medo de manifestar os seus sentimentos religiosos diante dos outros que não são. E o medo de expressar os seus sentimentos religiosos tem por causa o quê? Eles não querem ser perseguidos, eles não querem ser insultados e eles não querem ser escarnecidos. Causa vergonha. Você está lá no seu trabalho, você trabalha lá em um determinado lugar, aí lá tem pessoas de outras religiões, são espíritas, outros são, quem sabe, evangélicos, outros sabe lá o que mais que são. Aí você é a única pessoa que está ali, que se diz ser católica. Aí quando você está com eles, você fica com medo. Aí você não expressa, você não diz o que você é. Você fica com vergonha de mostrar que você é cristão, porque diante daquelas pessoas elas vão ficar fazendo gozação de você. Então é melhor ficar quietinho no meu lugar. Isso se chama respeito humano. E o respeito humano é um pecado gravíssimo. Não é um pecadinho, não. Porque Jesus, ele pede que nós sejamos luz. Isso aí está lá no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, quando ele fala sobre o sermão da montanha, que começa ali com as bem-aventuranças. Ele diz assim, que o cristão, aonde ele estiver, ele deve ser luz. Ou seja, ele precisa contagiar os outros com a fé que ele professa. Ele não pode ter a vergonha, e muito menos o medo, porque se eu estiver com vergonha, ou melhor, eu fico com vergonha porque senão eles vão ficar na minha cabeça, vão ficar falando isso, então eu me fecho. E Jesus está dizendo que não é para nós termos vergonha de professar a nossa fé onde nós estamos. Mesmo que isso possa nos levar ao desprezo por parte dos outros, ou até mesmo por parte dos outros de colocar você de lado e não querer saber de você. Mas você está tão convicto da sua fé em Jesus Cristo, você é tão convicto que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, porque foi nessa igreja que Jesus fundou. Jesus fundou a Igreja Católica, ele não fundou outra religião nenhuma. E você está ali firme, você dizendo, e o pessoal fala, aí você diz assim, agora eu vou na missa.
Aí o pessoal, já viu o misseiro, eu não sei o que, fica fazendo gozação, eu vou mesmo, porque eu preciso da missa. Aí não, a pessoa fica se escondendo, você vai para onde? Eu vou na padaria, ela está indo na missa, mas ela não quer dizer que é ir na padaria, o pessoal vai fazer gozação. Isso é um pecado. Vergonha. Aí Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, Jesus diz assim, olha, no capítulo 10, do versículo 32 a 33. Aquele que se envergonhar de mim aqui nesse mundo, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. O que é que ele está dizendo? Padre José Augusto ficou com vergonha, não quis dizer que ele é padre, porque ele estava no meio de pessoas que são contra os padres, que são contra a Igreja Católica. Então quando eu estava no meio dele, perguntaram como é que é meu nome, eu sempre me identifico dizendo eu sou o Padre José Augusto. Aí chegou na hora, para não ser escarnecido, naquele momento eu disse, sou José Augusto. Qual é a sua profissão? Eu sou pedreiro, eu sou advogado, sou alguma coisa assim. Aí Jesus está dizendo, você se envergonha de se expressar diante dos outros que você é católico. Você tem vergonha de dizer que você vai na missa. Você tem vergonha de dizer que você vai rezar. Você usa um crucifixo no peito, mas quando você está diante daquelas pessoas que falam que você é um idólatra, porque usa um crucifixo, ou sabe lá o quê, aí você pega e coloca ele por dentro da camisa para a pessoa não ver. Você quando está com o grupo do terço, porque todo mundo reza o terço, aí você está ali com o seu terço na mão, rezando o seu terço. Mas quando você está com aquelas pessoas que criticam o terço e que falam isso, aí você coloca dentro da bolsa a mulher e coloca dentro do bolso, porque você está com vergonha. Aí Jesus está dizendo, aquele que tiver vergonha de mim, eu me envergonharei. Então o que é que ele está dizendo com isso? No dia que nós morrermos e formos diante de Deus para o julgamento, e por causa dessa vergonha de se expressar, de se mostrar o que é, na hora que chegar diante de Deus, Jesus vai dar as costas e vai olhar para o Pai e vai abaixar a cabeça de vergonha. Eu tenho vergonha, Pai, do Padre José Augusto, sabe por quê? Na hora que ele estava com as pessoas, que eram tudo cristãs, católicas e tudo mais, ele se mostrava dizendo que era. Mas quando ele estava com as pessoas que não eram, aí ele se envergonhava. Eu estou com vergonha, Pai, dessa pessoa. Tira ela daqui. Sai daqui. Sai da minha presença, porque você teve vergonha de mim. É isso que ele está dizendo. Você já teve vergonha de se mostrar católico? Você já passou por situações dessa forma? É fácil aqui na Canção Nova, né? Quando eu estou fora, é fácil lá em Aparecida. Mas quando eu estou fora, quando eu estou com os meus amigos de trabalho, quando eu estou com os meus amigos lá, eu fico com vergonha de dizer aquilo que eu sou. Jesus se envergonhará. Quando eu comecei na vida cristã, falando especialmente do terço, né? Realmente, eu ficava em casa, eu rezava o terço, estava ali com o terço na minha mão, mas quando eu entrava dentro de um ônibus, aí eu já me sentia o diferente de todos. Aí, como eu não queria ser o diferente de todos,
Aí eu enrolava o terço na mão de forma que ninguém visse. Eu colocava no bolso. Ou senão eu ia rezando o terço, contando nos dedos para não mostrar o terço, senão alguém ia fazer gozação de mim. Só que depois eu fui tomando consciência disso. Eu disse, ou eu não tenho convicção daquilo que eu sou, ou eu estou brincando de ser cristão. Por que eu tenho que ter vergonha? Eu não posso ter respeito humano. Esses dias, aqui em Cachoeira Paulista, eu fiquei admirado com um rapazinho, um menino assim de 12, 13 anos. Eu acho que ele deveria ter essa idade. Eu estava ali na cidade, de repente ele veio na minha direção, ele evangélico, olha, sem respeito humano nenhum. Porque ele deveria ter respeito humano, ele deveria ter ficado com medo. Ele veio na minha direção e disse assim, eu quero rezar pelo Senhor. E eu de batina. De batina. Era para ele já se sentir intimidado. Eu vou lá naquele padre? Vou nada. Eu quero rezar pelo Senhor. Eu disse, por que você quer rezar por mim? Ah, porque Jesus disse que a gente deve rezar pelos outros. Ah, você está querendo me converter? Eu falei com ele. Está bom, vamos fazer o contrário, eu rezo por você. Aí eu coloquei minha mão na cabeça dele e rezei. Mas como eu estava com pressa, porque eu queria ter um belo de um bate-papo com ele. Para ver onde é que estavam as convicções dele e a minha também. Aí no final ele ficou todo envergonhado. Aí eu disse, obrigado, Padre, por o senhor ter rezado por mim. Aí ele aproveitou, né, um livro, porque ele estava querendo vender um livro dele, dos evangélicos. E ele queria agora me converter através do livro. Atrevido, tá vendo? Aí ele me dá o livro e mostra, né, a capa e mandou eu ler. Aí no verso da capa estava escrito assim. Aí ele mostrou, né? Nascer de novo. Então o que ele estava dizendo? Saia da igreja católica, seja um evangélico, para você nascer de novo. Eu disse, meu amigo, batizado eu já sou. Se você está me dizendo que é para eu nascer de novo, eu já nasci. Há 53 anos atrás eu nasci. Atrevido. Mas por que eu estou falando isso? Não teve respeito humano. Ele tinha convicção daquilo que ele professava. E ele foi. Para ele seria um triunfo converter-me, né? Imagine depois eu lá na igreja dele levantando o braço e dizendo, eu era padre e agora eu não sou padre, porque graças a Deus eu encontrei Jesus, porque esse menino aqui, esse rapaz, ele todo cheio, né? Ele falou de Jesus para mim, porque eu não conhecia Jesus e agora ele me converteu, todo mundo batendo palmas, e agora o triunfo do pastor daquela igreja, contando para duas pessoas, Deus e todo mundo, que na igreja dele agora tem um padre convertido. Mas a sorte dele é que não deu tempo. Porque se desse tempo, aí eu não ia ter respeito humano, como eu tive. Aí ele ia ver se ele não ia voltar para a igreja católica, ou senão ele ia embora. Porque quando eles encontram pessoas convictas, eles vão embora. Eles pegam os bobos que não conhecem a doutrina da igreja, que não sabem os ensinamentos, que vão na igreja, mas não estão nem aí. Aí eles começam com aquelas histórias pregando versículos, que eu já sei quais são os versículos que eles vão pegar. Sei todos. Aí ele pega o cristão católico ignorante, que não sabe nada de igreja. Aí o cara, agora eu encontrei Jesus. Que encontrou Jesus coisa nenhuma? Você já se encontrou com Jesus há muito tempo. Mas voltemos. Ele não teve respeito humano. E você? Nos lugares onde você se encontra. Estou vendo um grupo ali, parece peregrino, né? Deve estar indo para Aparecida, ou já voltou, aí estão tudo indo, né?
todo mundo dentro do ônibus, de repente cantando as músicas de Nossa Senhora Aparecida e tal. Tem aqueles que não cantam, tem aqueles que estão indo só para passear e tal. Todo mundo ali convicto, mas quando se deparam com alguém que não quer saber de Deus, que vai fazer gozação, aí se esquiva e fica com medo até de dizer que é católico. Vergonha. E aqueles que se envergonharem de mim aqui na terra, eu me envergonharei deles lá no céu. E quem tem vergonha de professar a sua fé, não vai para o céu. Não fica no céu. Vai para o fogo eterno. Porque imagina eu ter vergonha de Deus. No mundo paganizado, o cristão tem que ser, agora falando para acabar a homilia, mas falando de forma contrária, mas não é que eu esteja aprovando o que aquele rapaz fez, teria que ser igual aquele rapazinho. Vou converter aquele padre agora. Deve ter pedido força ao Espírito Santo e disse, eu vou lá agora. Padre, eu quero rezar pelo senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.